Vamos começar? Boa noite. Boa noite! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais um dia para fazer uma live com o Dr. Adel Júnior para falar hoje num cenário diferente, para descontrair um pouquinho sobre cirurgia do nariz, rinoplastia. Então, acho que nada melhor do que começar a live explicando o que seria uma rinoplastia, o que seria uma cirurgia do nariz, como que é feita. Então, boa noite. A cirurgia do nariz, ela é feita com uma anestesia que pode ser local e sedação ou anestesia geral. Isso depende do gosto de cada cirurgião, de cada serviço da anestesiologia. A gente sempre optou por fazer com... Sempre não, mas digamos nos últimos 10 anos a fazer com anestesia geral. Isso para promover uma segurança maior para os nossos pacientes. Ela pode ser uma cirurgia estética, quando a pessoa tem alguma coisa que incomode ela apenas esteticamente. Ela pode ser funcional, quando a pessoa tem dificuldade para respirar. E ela pode ser pós-traumática, pode ser uma cirurgia reconstrutora também. Algum tipo de acidente, algum trauma que requeira uma reconstrução da região nasal. Perfeito. E agora eu vou começar a transmitir algumas perguntas que nos foram enviadas. E se você aí de casa tiver outras perguntas, pode escrever. Se nós não conseguirmos responder agora, o Adel responder agora, aí depois a gente vai respondendo após a finalização da live. Tem uma paciente que escreveu e ela falou assim: existe a cirurgia do nariz e existe a rinomodelação, que agora está super em alta. O que o doutor pensa da rinomodelação? Colocar ácido hialurônico na ponta. O que você entende desse novo conceito de mudança de aparência no nariz que não seja cirúrgica, né? Então vamos lá. Esse conceito não é novo, né? O uso de preenchimento no nariz é algo que já é utilizado faz anos, décadas, né? E o termo rinomodelação, harmonização facial, que é um termo que foi introduzido agora, mais direcionado para esse tipo de procedimentos, digamos assim, não cirúrgicos, né? Então, se você falar em harmonizar, você sempre vai estar harmonizando se você estiver fazendo uma cirurgia e modelando o nariz. Mas o uso de preenchedores, primeiro, a gente tem que deixar bem claro que se a pessoa for utilizar algum tipo de preenchimento no nariz, ela deve usar o ácido hialurônico, que é um preenchimento provisório. Ele dura aproximadamente 2 anos. E em caso algum, usar o metacril, o polimetilmetacrilato, porque por ser definitivo a longo prazo, ou seja, 5, 10, 20 anos depois da sua aplicação, ele pode vir a trazer problemas e em alguns casos com um tratamento muito difícil, infecções, deformidades, e que a gente realmente não tem como corrigir, ou pelo menos não tem como corrigir sem deixar uma sequela estética. Perfeito. Tá bom? Em segundo lugar, que é bem importante saber com qual profissional você vai fazer isso, né? Com todo respeito a todos os profissionais, né? Mas o que a gente vê é muita... Não preciso que entenda que não é uma falta de respeito ou nada, mas é quase que estão fazendo em salão de beleza isso daí, sabe? Uhum. Então a pessoa vai aproveitar, vai fazer o cabelo, já vou aproveitar e vou fazer se popularizando. No nariz. Exatamente, uma pessoa que às vezes não tem uma qualificação, a pessoa que fez um curso no final de semana, que ela assistiu uma palestra, que ela acha que ela tem habilitação para isso. Então acaba chegando daí na linha final, que é o cirurgião plástico, as grandes deformidades, em caso até de necroses de asa do nariz, e que são situações extremamente frustrantes para o paciente, para o médico. Entendeu? Então, o mais importante do que o que você vai fazer no teu nariz, primeiro é saber com quem você vai fazer. Não é porque uma moça postou na rede social que fez e foi sensacional e que é tranquilo e que não dói, ou não é porque até uma pessoa conhecida fez, porque você pode ter, mesmo uma pessoa não habilitada pode ter um caso bom, não quer dizer que a pessoa vai fazer tudo errado, mas a chance de você ter complicações graves, logicamente com uma pessoa não qualificada, é muito maior. E se você tiver, eu sempre falo para cirurgia, isso vale para preenchimento do nariz, para qualquer situação. Se você tiver uma complicação num procedimento
essa mesma pessoa que fez para você é quem você vai procurar para resolver, se não for, você está fazendo com a pessoa errada. Você tem que estar consciente que se você está fazendo um procedimento, você escolheu aquele profissional, se você tiver alguma complicação, é naquele profissional que você vai voltar. Perfeito. Tá bom? E só voltando, só cortando um pouquinho mais em relação às indicações. O que acontece é que às vezes a pessoa tem uma giba nasal, que é esse osso do lado que é grande, né? E daí a pessoa fala, não, vamos minimizar isso. Como é que eu vou minimizar isso? Eu vou fazer um preenchimento na região de cima e na região de baixo. Ou seja, você aumentando esses volumes, você minimiza essa situação. Só que esse aumento de volume vai levar a um nariz maior. Então existem indicações de rinoplastia de aumento, existem indicações de rinoplastia para diminuição. Você tem que realmente reduzir a giba, que a questão alterada não é a ponta pequena que você tem que aumentar, você realmente tem que tirar o dorso nasal. Então nem para todo mundo você tem indicação. Perfeito. Tá bom? O doutor faz preenchimento no A nariz? gente faz preenchimento, a gente faz pouco, né? Obviamente o nosso campo é mais cirúrgico, a gente faz, mas realmente as indicações são bastante limitadas, né? Não tem muita indicação. Porque é um preenchimento que você vai fazer, vai durar 1 ano e meio, daí vai fazer de novo, daí vai fazer de novo, vai fazer de novo. Então são situações que acabam às vezes não encaixando. É diferente da situação da pessoa, eu não quero operar, eu não gosto, tenho pavor de cirurgia, eu tenho medo, eu não vou operar de jeito nenhum. Minha filha vai casar e eu tenho uma situação que me incomoda no meu nariz, que ele é um pouquinho caído aqui, eu quero preencher para levantar um pouco a ponta. Tudo bem, uma coisa provisória, a pessoa quer fazer uma vez, uma ocasião especial, isso é totalmente compreensível. Mas não é uma coisa que a pessoa vai acabar fazendo rotineiramente. Perfeito. Como é que é feita a harmonização do nariz no restante do rosto? Aí eu já vou para a segunda pergunta. A pessoa pode escolher o formato do nariz que ela vai ter? Ela pode vir com uma foto e falar, doutor, eu quero ficar com esse nariz igual da minha amiga? Não, mais ou menos. E como que você adequa essa expectativa da paciente à realidade, ao formato do rosto? Como que é feita essa análise do conjunto? Então, na verdade, essa análise ela é bastante geométrica, bastante matemática. A gente tem 3/3 na face divididos. Existem alguns ângulos que a gente respeita quando a gente vai fazer uma cirurgia do nariz. É óbvio que existe, vamos dizer assim, um tempero de cada cirurgião ou para cada pessoa especificamente. Doutor, eu quero o meu um pouquinho mais levantado, eu quero um pouquinho mais arrebitado aqui. Tudo bem, isso não tem problema. Mas basicamente se respeita, por exemplo, um ângulo entre o nariz e a boca, o ângulo nasolabial. Quando você olha de perfil, no homem esse ângulo deve ser mais ou menos 90 graus, um ângulo reto. Na mulher deve ser de 95 a 110, ou seja, levemente mais empinado. Então a gente procura ter, não exatamente, vou deixar com lá 98 graus, não, mas a gente sabe que na mulher tem que ser um pouquinho acima de 90 graus e no homem um ângulo de 90 graus para o nariz. O dorso nasal. O dorso nasal no homem deve ser reto e na mulher levemente côncavo. Né? Tem os casos que são um pouco mais selados, que a gente chama que é mais baixo aqui, mas não é particularmente o que a gente tem feito nos nossos pacientes, porque a ideia da rinoplastia, pelo menos no nosso conceito estético, é você ter uma cirurgia que seja harmônica com o rosto da pessoa, que seja bonita, mas que ninguém perceba que ela operou. Então a ideia é a pessoa ter um nariz bonito, mas que gere aquela dúvida, nossa, é bonito, mas será que ela operou ou será que ela não operou? Então isso que a gente tem procurado fazer. Outra questão muito comum é a questão da asa do nariz. Doutor, a minha asa do nariz é larga, eu quero fechar a asa do nariz. A parte lateral aqui do nariz, essa asa nasal, ela deve estar 1 milímetro para fora do canto do olho, se você analisar numa linha vertical. Então, se você começa a diminuir demais a asa, acontecem 2 situações. Primeiro, que a ponta do nariz se destaca. Então, doutor, eu tenho uma ponta grande. Se você começar a fechar demais aqui, a ponta vai se destacar mais ainda. Depois, se você tiver uma asa nasal muito fechada e o canto do olho for para fora dessa asa nasal, vai ser uma situação na qual você vai ver a pessoa e você vai achar a pessoa estranha. Então, nossa, sabe aquela pessoa que se olha e você acha estranha, você não sabe bem o que ela tem? É porque às vezes ela está fora de alguns padrões geométricos tidos como esteticamente belos. Perfeito. Perfeito. Era isso. Eu não posso ter nariz tão bem pequenininho porque meu rosto é grande. Não pode, não vai combinar. Então tá. Como a rinoplastia pode corrigir problemas respiratórios? Agora falando um pouco da cirurgia funcional. Quando uma paciente vai se consultar,
ela fala, ai, doutor, não respiro bem, ela pode fazer a correção da aparência estética dela e corrigir a parte respiratória? Tá, vamos lá. Então, não é só o nariz o responsável pela respiração. A gente tem, como tem a amígdala, tem lá dentro, você tem uma adenoide, que vamos botar assim, grosseiramente, como se fosse uma amígdala que você tem lá dentro do nariz. Então, tem pessoas que têm, é muito comum em criança, operei a amígdala, operei a adenoide, porque isso é um fator que impede a respiração. O palato, o céu da boca também tem uma íntima relação com a respiração. Então, pessoas que têm o palato, o céu da boca muito alto, chama-se palato ogival, formado numa ogiva, ele está muito alto, ele diminui o espaço na cavidade nasal e também dificulta a respiração. Tem a dificuldade respiratória, que é funcional, a pessoa tem uma rinite. A rinite, o que é? A mucosa, que é essa pele interna do nariz, ela é muito reativa. A muda a temperatura, ou tem pólen, ou perfume, alguma coisa, ela incha. Se ela incha, ela ocupa o espaço e ela também diminui a capacidade respiratória. Então, não adianta tratar a forma, você tem que tratar a função. E tem o famoso desvio do septo. Eu sempre brinco com os meus pacientes, até eu falo, ó, nem examinei, mas tu tem certeza que o teu septo é torto. Eles olham para mim e falam, não, o meu também é, e eu nunca examinei meu septo. Por quê? Porque nós não somos perfeitamente simétricos, nenhum de nós. Não existe uma simetria perfeita, o buraco do nariz é diferente, o olho é diferente, o ombro é diferente, a mão, a cintura. Então, a gente não vai imaginar que vai existir um septo completamente reto. O septo é o que divide, lá por dentro, que divide uma narina da outra. Tem uma divisão, tem uma parte óssea e tem uma parte cartilaginosa, que é a parte mais mole, a parte óssea está mais profunda e para cima. Então, se você tem um septo com um leve desvio, que não traz uma alteração funcional, não tem por que você mexer, não tem por que operar. Mas se houver um desvio nesse septo que obstrua uma das narinas, quer dizer, doutor, eu respiro bem de um lado, do outro lado é mais difícil. E você examina e existe esse desvio do septo, ele pode e deve ser corrigido no mesmo momento da rinoplastia estética, tá bom? Também tem o corneto, que é o que chama de carne esponjosa na lateral, que às vezes ele está aumentado. Sempre, o nariz é muito pequeno, então qualquer coisa que ocupe algum espaço ali vai diminuir muito o fluxo de ar. Então, existem cirurgias funcionais, puramente funcionais, ou combinadas estéticas e funcionais. Perfeito. Tempo cirúrgico. Quanto tempo se leva para fazer a cirurgia? Então, vamos lá. Como que a gente faz a nossa rotina da cirurgia do nariz? Então, a gente começa com uma anestesia geral, né? O anestesista, ele faz anestesia. Por que eu gosto da anestesia geral? Porque existe um tubo que tranca a via aérea e a máquina vai respirar pelo paciente. Como ele tranca a via aérea, se houver um sangramento no meio da cirurgia, esse sangue vai para a garganta. A via aérea está protegida, quer dizer, ele não vai chegar no pulmão esse sangue, entendeu? Diferente se tiver um abdômen, uma mama sangrando, o sangue não vai atrapalhar a via aérea da pessoa. Mas então, na cirurgia do nariz especificamente, eu, particularmente, fiz muita anestesia local e sedação no começo da minha carreira, e hoje eu faço com anestesia geral, que eu acho que dá uma segurança muito grande. Então, existe o tubo, a paciente está protegida. Daí a gente faz uma anestesia local. E nessa anestesia local tem uma substância que chama-se adrenalina, que ela diminui, ela contrai os vasos sanguíneos. Porque o rosto, todo o rosto, qualquer batidinha, ele sangra muito. Então, o que acontece é que... tem um barulho aqui apitando, desculpa. Então, a gente usa essa solução exatamente para você não ter muito sangramento na cirurgia. Mas isso leva uns 15 minutos para fazer efeito. Então a gente faz essa anestesia com a xilocaína, que é um anestésico, e a adrenalina, e espera 15 minutos. Depois de 15 minutos que a cirurgia vai começar. Nesse meio tempo é dado todo o banho, prepara o cirúrgico, coloca os campos, prende o cabelo e faz tudo. E daí a gente começa a contar o tempo cirúrgico efetivamente. Então hoje uma cirurgia de nariz, a gente faz uma cirurgia entre meia hora, 1h15, no máximo, assim, né? Exceto, salvo casos mais complexos, os narizes foram muito mexidos, pode levar até, sei lá, 1h30, 2 horas. Dificilmente a gente vai ter um tempo cirúrgico além disso. Perfeito. Falando em tempo de internação. Internação, então o paciente normalmente interna de manhã, a gente faz pela manhã a cirurgia e acaba recebendo alta mais ou menos começo da tarde, 2, 3 horas da tarde, depende do paciente que está se sentindo bem. Uma mãe, mandou uma pergunta. Qual a idade mínima para se submeter a uma rinoplastia com correção de desvio de septo? Aí ela comenta,
Minha filha tem 11 anos e bastante dificuldade de respirar. Tem aquele ossinho ou giba no nariz bem proeminente, com 11 anos. Tá, então, o que a mãe, né, tem que avaliar primeiro. A giba, por si só, desculpa, por si só, ela não causa dificuldade respiratória. Tá bom? Existem outras coisas, por exemplo, a ponta do nariz muito caída, ela pode dificultar. Qualquer pessoa que puxar a ponta do nariz para cima vai ver que respira muito melhor. Mas não o suficiente para comprometer a respiração da uma menina de 11 anos, tá bom? O que ela tem que fazer é um exame que chama-se nasofibroscopia, ela vai com uma câmerazinha lá dentro do nariz, ou uma tomografia para avaliar se existe alteração da adenoide, alguma coisa assim. Alguns sinais que podem indicar isso. As crianças respiradoras bucais, que a gente chama. A criança ronca, a criança baba no travesseiro. E se você começar a olhar o rosto assim de perfil, você vê que o queixo vai ficando para trás e essa região vai acabando ficando um pouco para frente. Então ela fica com um perfil convexo. Você olha a face, ela tem o queixo para trás. O palato, o céu da boca, ele vai para cima. Porque se a pessoa não está usando o nariz, aquele espaço acaba sendo ocupado pelo palato. Então, tem alguns sinais que se você encontrar no teu filho, você deve procurar um otorrinolaringologista, né, um otorrinopediatra. Fica a dica. Né, que são os que tratam essa questão respiratória, especialmente na infância. Isso é muito importante, porque você veja como só o fato de não ter fluxo de ar na via nasal... Adequado. Exatamente. Deforma completamente o rosto da pessoa. E num futuro, depois que o rosto está formado, isso é muito difícil de ser corrigido. Então, respondendo à pergunta, geralmente a gente faz cirurgias no nariz a partir dos 15 anos de idade. No mínimo que é quando o rosto está, digamos assim, mais de 80% desenvolvido e você não pode ter um problema respiratório futuro. Existem alguns serviços que preconizam a cirurgia mais precoce, mas não é o nosso caso. Perfeito. O pessoal está elogiando o cenário, obrigada, que bom que vocês gostaram. Né? Na verdade é porque amanhã a gente vai para Joinville, então a gente precisa dormir mais cedo. Então hoje a gente escolheu um cenário diferente, mais próximo de casa. Tem uma paciente que disse assim, já falando em padrões geométricos, existe então um padrão de medidas geométricas da rino. Você falou que o rosto é dividido em 3... Então, existe, sim, um padrão que mundialmente é conhecido. Então, assim, uma pessoa que é bonita aqui vai ser bela no Japão. Existe esse padrão mundial de beleza? A gente sabe que tem muito a ver. Aí você entrou numa parte muito cultural também, étnica. Lógico, tem belezas que são universais. A simetria é algo que gera uma beleza. Pessoas mais simétricas que geralmente têm sido vistas e consideradas belas também. Mas óbvio que o padrão de beleza aqui, ou se você for no Japão, ou sei lá, em diferentes partes, com diferentes culturas, pode variar bastante, né? Perfeito. Uma paciente perguntou, em quanto tempo após a rinoplastia posso voltar a dirigir? No dia seguinte. Geralmente, eu sempre falo aos pacientes, você faz uma cirurgia, você não está doente, entendeu? Mas se o paciente se agitar demais, ele vai acabar ficando mais roxo. Então, o que a gente pede é na primeira semana, a cabeceira, dormir com a cabeceira elevada, evitar esforço físico, 2 semanas sem academia e 2 meses sem pegar sol. Basicamente é esse o pós-operatório. Mas se a pessoa, por exemplo, ela trabalha em casa, ela trabalha no escritório, não tem essa exposição com o público... Ou não se incomoda com essa exposição, ou não se incomoda, ela pode, 1, 2 dias depois da cirurgia, estar fazendo as atividades sem problema nenhum. Mais uma profissão que a pessoa tem uma exposição grande, daí às vezes ela vai ficar incomodada que as pessoas vão ficar mais prestando atenção no gesso, no nariz da pessoa do que no que a pessoa está conversando. Então, sempre bom senso, né? A gente libera para as atividades, mas a gente orienta para evitar esforço. Eu vou operar o nariz, eu tenho um show para ele. Não vai no show, não vai procurar multidão, porque você está com, especialmente uma fratura, os ossos frágeis ali, você pode acabar quebrando num esbarrão, alguma coisa assim. Perfeito. Cicatriz. Fica com uma cicatriz aparente? Então, existem 2 maneiras de operar o nariz. A rinoplastia fechada, na qual os cortes são todos dentro do nariz, que é o que a gente faz em mais de 99% dos casos, né? Os cortes são internos, então não tem cicatriz. Lógico, se a pessoa olhar no espelho, procurar, ela vai ver lá dentro uma cicatriz. Né? Porque o nosso tecido ele não regenera, ele cicatriza, ele deixa uma marca. Mas a marca está dentro do nariz. Existe a rinoplastia externa,
que além dos cortes dentro do nariz, existe um corte nessa região, às vezes mais baixo, às vezes mais para cima, às vezes em gaivota, às vezes reto, quer dizer, às vezes em degrau, várias opções, mas existe uma cicatriz nessa região que vai ser uma cicatriz e vai ser visível. Lógico, tem cicatrizes que com o tempo acabam ficando praticamente imperceptíveis, mas é uma cicatriz ali. E o que a gente evita de fazer a rinoplastia externa é porque se essa cicatriz eventualmente ficar aparente num paciente, não tem como esconder, ela está evidente ali. Então a gente reserva a rinoplastia aberta para casos extremamente complexos de rinoplastia. Tá, o paciente fala que sofreu um acidente, teve um trauma. Após quanto tempo? Ou levou um soco, estava lutando e fraturou o nariz. Quanto tempo após esse trauma ela pode corrigir o nariz? Tá, e quais são as recomendações? Primeira coisa, né? Ela bateu o nariz. Primeiro tem que ver se existe uma deformidade óssea que necessita intervenção ou não. Muitas vezes a pessoa bate, por mais que tenha quebrado o nariz, se ele estiver alinhado, não tem problema nenhum. Tá? Então, existem duas coisas que a pessoa pode fazer. A primeira, a redução imediata, praticamente no mesmo dia, no dia seguinte, no máximo. Ou ela vai esperar 1 ou 2 semanas, porque daí vai ocorrer um inchaço, um edema, porque foi um trauma, não foi uma cirurgia programada, não foi usada aquela adrenalina antes de bater, então a pessoa bate, o nariz incha muito. Então você espera geralmente 1 ou 2 semanas depois para fazer a reconstrução do nariz. É diferente da pessoa que quer operar o nariz, ela bate, ela quebra. E ela quer aproveitar, não somente corrigir a fratura, ela quer aproveitar, além de corrigir a fratura, corrigir outras situações. Já quero aproveitar, quero tirar o ossinho, quero levantar. E daí vai ter que ser analisado caso a caso o tempo cirúrgico ideal. Perfeito. Posso ter alguma dificuldade para respirar após a cirurgia? Pode, e alguma dificuldade deve ter, porque vai existir um inchaço, um edema, que é maior ou menor, a depender, lógico, da técnica cirúrgica e a depender do paciente, né? Aí entra nos cuidados pós-operatórios, entra numa característica pessoal individual. Então, você inchou o nariz por dentro, você diminui o fluxo de ar, você pode ter uma leve dificuldade. Por quanto tempo? Geral umas 2 semanas. 2 semanas o paciente Mas já pode está prolongar. praticamente normal, mas pode prolongar até 3 meses. Tá. Porque é regressão total do edema. Uma paciente fala que o nariz dela é bem torto. Qual a expectativa dela? Pode imaginar que o nariz dela vai ficar um dia 100% alinhado? Tá. Como que funciona nesses casos onde... Tem a parte óssea do nariz, a parte óssea e a parte cartilaginosa, que é a polpa que você mexe para um lado e para o outro, tá bom? Vamos lá. A parte óssea, você imaginar que teu nariz é um telhadinho assim, tá? E você tem um osso que ele é torto assim e o outro osso é reto. Por mais que você tire em cima, você vai continuar com alguma assimetria. Não tem como fazer uma fratura que seja combinativa, esmagar esse osso inteiro e colocar uma forma para ele ficar retinho. Então existem algumas alterações de formato que não vão ser corrigidas. Perfeito. Já a cartilagem que aponta é um pouco mais complexo, porque a cartilagem ela tem um efeito de mola. Então, se pegar a tua orelha, que é de cartilagem também, ficar segurando ela 1 mês aqui, quando eu soltar, ela vai tender a voltar à forma original. Então, o nariz da mesma forma. A pessoa tem um desvio do nariz aqui para o lado esquerdo, né? Então, você sobrecorrige, se puxa um pouco mais para o outro lado, contando que essa mola vai trazer ele para ele ficar o mais próximo possível. A gente quer sempre deixar o mais próximo possível do meio, o mais reto possível. Se usa enxertos, às vezes, quando o nariz está muito desalinhado, mas vou voltar, não existe nenhum nariz 100% simétrico antes de operar, também não vai existir depois de operar. Perfeito. Tem uma paciente que ela fala que ela operou com 15 anos de idade, que o nariz dela era meio batatinho. Então, que agora ela está com 35, o nariz dela voltou a crescer. É normal isso? Por que acontece? A parte cartilaginosa, ela continua crescendo, a orelha continua crescendo com os anos, o nariz continua crescendo. Então você vai notando, especialmente essa ponta aqui, essa volta, que essa cartilagem alar, ou lateral inferior, que ela vem aqui de baixo, vai para cima, ela vai aumentando. Então pode existir isso sim, com a idade, você ter um crescimento da cartilagem e eventualmente fazer outra cirurgia. Então, se o nariz é batatinha e não corrige com 15, com 30 vai querer com certeza. Mais ou menos isso. O nariz cresce. Provavelmente. Né? Tá. Tampão. Aquele monte de coisa que é colocar dentro do nariz e depois tira, assim. Não. Quantos dias fica com o gesso? E é utilizar o tampão? Não usa? Tampão a gente não utiliza, eu acho que faz, sei lá, 15 anos. Então, é uma coisa que foi
praticamente abolida. Na medicina a gente sempre brinca que nunca sempre, entendeu? Então, eventualmente, você vai precisar de um tampão, mas eu de verdade, eu não lembro a última vez que eu usei um tampão no nariz. E é uma coisa que realmente a gente faz muito tempo que não usa. Então, a pessoa vai sair respirando pelo nariz, talvez algum grau de dificuldade, ou se tiver uma cirurgia funcional associada, ela vai respirar melhor, já sai respirando melhor do que esperava antes da cirurgia. Então, a gente não usa o tampão. Já o molde plástico, que funciona como se fosse um gesso, ele vai ser utilizado geralmente de 7 a 10 dias. Daí também é muito pessoal. Aí tem uma coisa de conveniência do paciente. 7 dias vai dar na sexta, doutor. Posso ficar sem o gesso no final de semana? Pode, porque 7 dias, se for uma fratura bem estável, já é tempo suficiente. Já em alguns casos, onde a fratura é um pouquinho mais instável, a gente pode esticar até 9, 10 dias, mas não mais do que isso também. Tá, uma paciente falou, ó, rinoplastia pós-trauma, então pós um acidente. Ela pode esperar um resultado satisfatório, assim, ou tem uma limitação por ser pós-trauma? Se ela tiver todas as estruturas intactas, uma coisa ainda, eu tive um trauma e perdi um pedaço do septo no nariz. Fez uma toma do septo depois do trauma e necrosou um pedaço, ela não tem o septo, então não dá para esperar que ela vai querer um resultado igual uma pessoa que tem o septo, que tem a sustentação do septo nasal. Mas geralmente, não havendo perda de substância, é que a expectativa é uma coisa bem complicada, né? Que até você falou uma hora, eu quero um nariz assim, eu quero o nariz dela. Não é exatamente assim, a gente sempre tenta fazer o melhor para cada pessoa. Então, comparar o teu resultado com uma de outra pessoa, às vezes não dá certo, porque a pessoa tem uma estrutura de cartilagem diferente, especialmente a pele do nariz. Tem gente que tem a pele bem fininha, então a ponta do nariz fica bem fininha. Tem gente que tem a pele muito grossa, uma pele mais oleosa, tem muita glândula sebácea na ponta do nariz. Essa pessoa, por mais que você mexa na estrutura de cartilagem, você nunca vai ter uma ponta muito fina. Vou dar água pro doutor. Ele tá... boca tá seca. Aproveitando, né? Você falou de expectativa, resultado. Aquelas simulações no computador. Dá pra fazer, dá pra esperar. Então, aproveitando, já que não dá pra ter uma foto e ficar igual, e a simulação. Porque computador aceita tudo. E na hora, dá pra pessoa esperar? Bem, a gente nunca fez, e eu não sou favorável a esse tipo de acessório, né? Por alguns motivos. De tecnologia. Hoje é uma coisa muito simples. Simulação, você tem um aplicativo no telefone que faz. Então, isso é uma coisa bem acessível, mas a gente gera 2 problemas aí. Primeiro, eu crio na paciente uma expectativa de resultado, e que é bem isso. O computador você faz, não, quero mais, quero menos, levanta mais, levanta menos. Exatamente assim que eu quero. Então a pessoa olha aquela foto e fala, eu vou ficar assim, doutor. E você vai fazer uma cirurgia que nem sempre você vai conseguir atingir exatamente aquele resultado. Por quê? Na cirurgia você tem, obviamente não existe, tira um pouco mais, coloca, não, você tem que tirar exatamente o que você quer. E 1 milímetro no nariz, pega 1 milímetro de cartilagem, a mais ou a menos faz uma diferença estética muito grande. Então, a gente não consegue ter essa mesma precisão do computador, primeiro. Segundo, se você fizer uma cirurgia que o nariz ficar lindo, mas não ficar exatamente igual ao da foto, você pode ser que para aquela paciente ela olhe e fique frustrada. Mas tua cirurgia tá linda, mas eu queria assim, entendeu? Então, existe uma fórmula matemática, né, que a felicidade vai ser a expectativa menos resultado. Se você aumenta demais a expectativa, por melhor que seja o resultado, a pessoa vai acabar ficando insatisfeita. A gente conhece muitas pessoas que estão super bem em várias situações da vida dela, mas elas têm uma expectativa que às vezes é fora do normal, é exagerada. E esse tipo de expectativa daí ela acaba frustrando o paciente. E existe também um aspecto legal, porque você está se comprometendo a ter aquele resultado. Se você falou para o paciente, você tem que ter exatamente aquele tipo de resultado. E as pessoas que conhecem a gente do consultório, elas sabem que eu procuro ser bastante realista. Eu procuro, inclusive, focar mais em o que eu não consigo atingir do que no resultado milagroso. Não, eu vou te operar, você vai ficar com o nariz igual ao da Barbie. Ou você vai fazer uma plástica de abdômen, não se preocupe, você vai voltar a ter 15 anos na tua barriga. Quer dizer, isso é uma coisa absurda, isso não existe, entendeu?
Então, esse tipo de programa a gente não usa e eu particularmente sou contra as simulações. Eu sei que tem gente que usa, tudo bem, pode usar. Né? A pessoa usa e assume o compromisso e os riscos disso, mas a gente não faz esse tipo de simulação. Uma paciente falou que ela tem um buraquinho de uma narina maior que a outra. Ela pode corrigir? Se essa diferença for as custas do septo que está desviado, aqui no meio você tem um desvio do septo que está deixando uma narina maior que a outra, você consegue corrigir. Só que se você for olhar até o desenho da narina, se você olhar, todo mundo se olha no espelho, você vai ver que é diferente. No espelho, todo mundo olhar. Uma é mais verticalizada, às vezes, uma um pouquinho mais horizontalizada. Esse desenho não consegue mudar. Especialmente nessa região aqui, a gente chama do triângulo mole do nariz, que é em cima da narina ali. Ali qualquer tipo de retração, qualquer machucado, isso ali pode causar uma cicatriz que nunca mais vai ser corrigida. Não vale a pena, então. Não. Tá, as medidas geométricas são iguais para cada rosto ou cada um tem uma medida? Não. Quer dizer, aquela proporção. Vamos deixar um ângulo de 95 a 110, levemente côncavo, tudo. Isso é praticamente universal, que é o que geralmente as pessoas procuram, né? Mas não me impede, chega um homem falando, não, doutor, eu não quero meu nariz reto, eu quero um nariz levemente côncavo, porque combina mais com o meu rosto. Com o meu estilo, com o meu... Né? Exatamente, alguma coisa assim a gente consegue adaptar. Mas a asa do nariz um pouquinho para fora do canto do olho, quer dizer... De novo, nunca vai ser exatamente assim e acabou. Não é um negócio totalmente matemático. As pessoas são diferentes, a gente tem que adaptar isso daí para o rosto da pessoa e ver o que fica melhor. Tem gente que tem o rosto mais redondo, o rosto mais comprido. Para cada tipo de pessoa, a gente vai tentar um tipo de nariz. Perfeito. Cirurgias combinadas. Dá para eu fazer prótese rino, abdômen rino? Qual que é a limitação para poder, com segurança, combinar rino e silicone? E daí eu lembro que eu já respondi essa pergunta no Insta, mas talvez seja a pergunta de outras pessoas. O paciente falou, eu quero fazer silicone. Se eu fizer rino, aumenta o risco? Vamos lá, vamos supor, cirurgias combinadas, a gente também tem frisado isso, entra na questão sangramento e tempo cirúrgico. Então, se o sangramento, normalmente a cirurgia do nariz sangra muito pouco, né? Você não tendo um sangramento aumentado e o tempo cirúrgico sendo, digamos, tecnicamente abaixo de 6 horas, eu procuro evitar qualquer cirurgia que dure mais do que 4 horas e meia, 5 horas. Não tem problema. A outra questão que tem que ver no caso do nariz é a posição. Doutor, eu quero fazer uma lipo com enxerto no glúteo. Eu vou ter que dormir de barriga para baixo. Eu quero operar meu nariz, que eu vou ter que dormir de barriga para cima. Então é uma combinação que acaba não casando. Mas lógico, se ela for fazer simplesmente uma lipo, simplesmente não, mas somente uma lipoaspiração, que ela pode dormir de barriga para cima normalmente. Com o nariz eu não veria problema, na prótese também não tem problema. E daí a questão de aumentar o risco, quanto mais procedimentos, maior o tempo cirúrgico, aí você vai aumentar o risco. O que cabe aí ao papel do cirurgião é estratificar esse risco e ver se a combinação que o paciente deseja, ela é adequada ou não. Última pergunta. O paciente falou que fez 6 cirurgias no nariz. Tem uma limitação de números de cirurgia? Ela pode fazer 6, 7, ainda está insatisfeita? Como é que chega nesse bom senso? A questão é bem essa, é bom senso, é ver se realmente existe uma deformidade. Eu fiz 6 cirurgias porque eu tenho o nariz muito torto, esse caroço que não voltou, ou ela teve um trauma e está tentando recuperar isso. Essa é uma situação. Mesmo assim, 6 cirurgias é muito. Tá? Outra situação é essa expectativa dela não condiz com o que dá para obter no caso dela. Se ela fez 6 cirurgias, eu acho que ela tem que parar e olhar na frente do espelho e falar, peraí, o que está me incomodando? Porque eu quero a ponta mais fina, mais fina, mais fina. Chega uma hora que ela fica tão fina que a pessoa não respira. E o exemplo que a gente sempre dá em cirurgias do nariz é o caso do Michael Jackson. Ele queria um nariz mais fino, ele queria uma ponta mais fina. Não, eu quero mais fino, mais fino. Uma hora o nariz foi destruído. E a gente fala do Michael Jackson, que a gente imagina uma pessoa com muitos recursos, que pode escolher no mundo a dedo o cirurgião que quer fazer a cirurgia dele, e mesmo ele teve complicações e não houve cirurgião no mundo para corrigir. Tanto que ele acabou, infelizmente, falecendo, mas com o nariz completamente deformado. Então, de novo, cabe em alguns casos ao cirurgião limitar a indicação da paciente. Quer dizer, o que você espera na 7ª cirurgia do nariz? Isso vai haver uma solução ou você vai causar mais cicatriz, mais deformidade? Perfeito. Bom. Então tá. Pessoal, acho que era isso para a live de hoje. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem enviar para a gente. Esse é o tema da rinoplastia.
Agradeço a todas as pessoas, pacientes que estão aí em casa ou que vão assistir essa live. Mando um beijo, um oi para as musas do Dr. Adel, um grupo que foi criado no Face por uma paciente que não ainda é nossa paciente, mas que ela tem muito carinho pela gente. Então, obrigada a vocês por estarem participando, por estarem, né, tá sempre incentivando o nosso trabalho, o nosso serviço com vários elogios. A gente sempre fala que o grande combustível para um profissional é receber o elogio e ter a gratidão dos pacientes. Isso eu falo que a gente tem muito e eu sou muito feliz mesmo a cada dia. Muito obrigada. Obrigada pelos pacientes surdos que têm me enviado mensagem. As pessoas não imaginam a quantidade de pessoas surdas auditivas que têm o desejo de realizar uma cirurgia e que hoje tem um canal aberto com a gente. E eu espero que o mundo se abra para essas pessoas, porque todas têm coração, todas têm sentimento e todas merecem, né, ter a ligação do coração ao coração, que é onde a gente faz com que o mundo seja um pouquinho melhor a cada dia, né, amor? Isso mesmo. E voltando a frisar o que a gente sempre fala, simplesmente vamos falar especificamente do nariz, o nariz está no meio do rosto. Quer dizer, quando você for fazer algum tipo de procedimento no nariz, procure se informar tanto sobre o procedimento quanto sobre o profissional que vai executá-lo. Porque realmente existem situações que os pacientes chegam pra gente, que eles fizeram na inocência, porque ouviram falar, porque viram uma reportagem, porque tem um cara com 300 mil seguidores no Facebook ou no Instagram que ele fala, e às vezes acontecem situações que realmente são irreversíveis. Então, muita calma. Normalmente não são cirurgias emergenciais, são cirurgias que podem ser programadas e elas devem ser pesquisadas. E antes quando acontece, normalmente as pessoas acabam culpando todo mundo, mas tem que se fazer a meia-culpa da obrigação nossa. Todo mundo tem acesso à informação, então acho que as coisas devem ser muito bem pesquisadas e pensadas antes de serem realizadas. Né? Perfeito. Obrigado, Tamires, aqui com a gente. Nossa senhora. Obrigada. A Tamires também está na clínica, então os surdos auditivos têm uma intérprete durante a sua consulta. Então, fica a todos, né? Um desejo de uma excelente semana, né? Um beijo. Tchau. Tchau. Obrigado. Boa noite.